Olá, pessoal, mais um Corre Aqui News para vocês, com todas as novidades aí da última semana no mundo da corrida. E aí, Shima, bem-vindo, João. Olá, querido, Oi, João. E aí, Shima? Beleza? Temos aí os principais assuntos de hoje, a Maratona do Rio, que não poderia deixar de ser, sorteio da Maratona de Londres, índice para Boston mudou, a Meta e a Oakley vão fazer um lançamento aí direcionado para o mundo, para o wellness. E a gente ainda acabou de incluir mais um assunto aqui sobre a obrigatoriedade de atestado nas provas. E aí, com esse assunto, o João vai trazer também Finalmente. a informação que ele estava devendo para vocês. Mas vamos começar, então, pela Maratona do Rio. Para quem acompanhou aí nas redes sociais, a Maratona do Rio, que é considerada a maior prova do Brasil, ela sempre acontece no Corpus Christi. São 4 dias de prova, sendo que na quinta, 5 quilômetros, na sexta, 10 quilômetros, no sábado, 21 quilômetros, e no domingo, 42, a maratona. E tem gente que foi lá fazer o desafio, ou seja, fazer as 4 distâncias, tem gente que foi fazer 21 e 42, tem gente que só foi fazer 5 e tal. O que acontece? Essa prova, no primeiro dia, já gerou um grande burburinho aí nas redes sociais, porque a dificuldade de retirar o kit, filas de 2 horas, enfim, uma desorganização ali. Eu não estava lá, mas a gente pode aqui ouvir o Shima, que estava, depois ele vai entrar aqui contando. Outro ponto, a galera reclamando do kit, que isso era camiseta e número de peito. Muitos patrocinadores e não veio mais nada no kit. Aí, o grande problema que eu achei aí de tudo que aconteceu foi a medalha dos 5 quilômetros. A galera que terminou depois a prova dos 5... Depois não, sei lá, os mais lentos, digamos assim, não tinha medalha para eles. Isso não dá, a gente se inscreve. Gente, o meme que o corredor só ganha a medalha banana não é meme, é verdade. A gente tá lá para isso. E inclusive hidratação na prova dos 5. E aí, mas a gente já vai falar de todos esses pontos. Mas eu queria já aqui deixar a minha opinião a respeito dos kits. Gente, quem se inscreve em qualquer prova de corrida por causa de kit não tá se inscrevendo para correr. Qualquer prova lá fora, malemar, você ganha alfinete para pendurar seu número. Você ganha um número, e olhe lá. E eu acho que não tem nada mais... não tem nada a ver reclamar do kit. Mas, obviamente, a gente tá mal acostumado. E isso virou aí um grande fuá. Pra mim, eu concordo com você também. Quando você vai lá comprar a tua inscrição pra qualquer prova, tá lá, número de peito e camiseta. O restante das coisas que normalmente vêm nas provas aqui em São Paulo são extras. E aí a gente tem que ficar feliz que eles vêm, ou achar que tá, na minha opinião, que tá tudo bem se eles não vêm, porque você tá lá comprando o teu número de peito e a camiseta. Então, esse pessoal que tá reclamando deve ser tudo de São Paulo, porque tá mal acostumado com as provas da Track and Field e de outros patrocinadores. Não, mas aí. é que, por exemplo, eu lembro que quando eu fui pra a Volta da Pampulha, é quase uma cesta básica mesmo que eles dão. Mas, cara, isso daí é exceção, não é regra. Aí eu vou até falar, o Gustavo Maia postou uma frase muito boa, ele falou assim, sobre o kit da Maratona do Rio, quem paga inscrição por conta de kit já começou errado. E no mundo inteiro o kit é camiseta mais número, e às vezes nem camiseta. Nem camiseta. Quer uma cesta básica? Negocia com seu patrão. Então, mas eu acho, assim, é polêmico. Eu sei que vai ter um monte de gente falando que queria... porque teve um vídeo até que viralizou aí, todo mundo... Acho que eu recebi esse vídeo de umas 10 pessoas, desse cara aí que falou do kit. Teve algumas pessoas que postaram a respeito disso. E aí eu falei, só lamento que ele tá chateado por causa do kit. Ele se inscreveu na prova pelo motivo errado. Então, aí teve também um comunicado da própria Z2, falando que não quis colocar nada no kit para o atleta não testar nada de novo antes da prova e você manter a tua rotina de coisas que você toma. Só que aí teve o gel na prova. Eu achei, da Z2, eu achei errado a justificativa. A justificativa. Porque em qualquer lugar do mundo, vamos lá, de novo. Sim. Todas as provas que eu corri fora tal, o gel nunca veio no kit, ele sempre tá na prova. Tá na prova, sim. Aí cabe a mim se eu quero usar o gel da prova ou não. Exatamente. Mas assim, você tá maratona de Valência, de Londres, de Chicago, tem o gel na prova.
Então, é a mesma coisa com o isotônico, né? Assim, às vezes você vai para um país onde você não vai tomar o isotônico que você treinou aqui. Aí cabe a você decidir se ali alguns dias você vai se adaptar àquele isotônico ou não, ou se você vai levar o seu numa garrafinha, sei lá. Mas Exatamente. assim, para mim era muito mais fácil fazer dois e falar assim: não, a gente não tá pondo gel no kit, a gente tá colocando gel na prova. Agora, falar blá blá blázinho de que não A pode. justificativa. Pra mim, o erro é Justificar. justificar. Se você Exato, tá se justificando, você já tá errado, na minha exato, opinião. exato. Fala aí, João. Não, eu ia falar que em relação à retirada do kit, né, vou traçar um paralelo com a São Silvestre, que é talvez não seja, não sei agora, a segunda maior prova ou não, O mas é Sérgio uma... Rocha fez esse esclarecimento, João, desculpa te interromper. Imagina. A São Silvestre é a maior prova de distância única. A Maratona do Rio, ela é o maior evento de corrida do Brasil. E aí, agora, quando você pega uma prova de distância única, a São Silvestre é maior. E a São Silvestre, e aí é uma coisa importante, que é o que eu ia mencionar, o negócio é que a São Silvestre, ela é muito grande realmente para um dia só, né? São 35 mil, se eu não me engano, ou 33, ou girou em torno disso, no ano passado. E aí, uma coisa que facilitou muito, e a gente não via isso nas outras expos, da São Silvestre, e a última foi muito bem, grandes filas para retirada de kit. Porque ficou bastante diluído, né? Ou seja, tivemos um número de dias grande para poder fazer essa retirada, um local mais adequado, uma série de outras coisas que facilitou muito a retirada. Então, não houve uma grande concentração. Agora, no caso do Rio, se você aumentasse a quantidade de dias, eu não sei exatamente quantos dias Eles foram lá. começaram a distribuir na quarta. Na quarta, um dia antes da prova de 5 quilômetros. Por exemplo, quem ia correr 5 só tinha esse dia para retirar, né? Exato. E aí eu acho que no final, essa distribuição que obedece um pouquinho às características de cada prova, São Silvestre, muita gente, mas um dia só, isso aumentou a quantidade de dias, mas fica como sugestão ainda, porque no Rio a gente tem uma quantidade total de pessoas muito maior, né? E aí eu acho que espalhando a quantidade de dias para retirada, ainda que as pessoas estejam indo lá viajar para poder fazer a prova e tudo mais, isso é mais um motivo, ou seja, para que os locais possam retirar com maior antecedência. Isso em relação à retirada. O Gustavo Maia falou uma coisa que eu achei interessante, João, porque ele falou que ele achou em qualquer distribuição de kit, geralmente você vai, o guichê e pega seu número. E depois você retira a camiseta, por exemplo, eu lembro lá em Chicago que a retirada do número é onde empata, né? É onde você leva mais tempo. E eu lembro que lá em Chicago, assim, você retira lá o número, aí você cruza a feira inteira e lá atrás tinha os balcão de camiseta e, tipo, eles viam que você já tava com o número, só escolher PMG, sabe, assim? E parece que lá no Rio era tudo junto, e aí isso deve ter deixado as filas um pouquinho... gargalo, né? E aí talvez se ajustasse isso... Então, e também tem outro ponto, porque não sei como que foi o dia inteiro na quinta-feira, porque eu acho que foi o dia que teve mais caos por conta da prova de 5 km. Mas na sexta-feira eu fiquei lá o dia inteiro, das 10 da manhã até umas 4 da tarde. Às 3 da tarde não tinha ninguém na fila. Tava muito vazia. Então o problema também é que as pessoas querem já tirar resolver de manhã, resolver e depois curtir o dia, é ótimo. Então eu acho que isso vai acontecer no futuro, mesmo eles dividindo igual em Chicago, todo mundo vai querer ir de manhã para aproveitar o dia porque você vai estar no Rio de Janeiro. Mas eu acho que eles olhando para esse ano e vendo identificando aonde foram os gargalos, eles de repente conseguem mover mais equipe para ajudar. E essa é uma característica da prova do Rio. Eles sempre fazem modificações. Então tem uma modificaçãozinha no percurso, tem uma modificaçãozinha ali na dispersão, depois tem uma outra. Eles sempre procuram ajustar. Eu acho que é legal essas observações em relação ao que deu certo e o que deu errado, fazer chegar até a organização, porque me parece, pelo menos o histórico deles é esse, de buscar ajustar, melhorar, e é muito legal. Concordo. E aqui fica uma observação, até em relação à questão das medalhas dos 5 quilômetros, que eles emitiram um comunicado e tal, lamentando alguma série de coisas, e aí nesse comunicado eles falaram que eles haviam previsto, né, essa quebra, né, ou seja, pessoas que acabam participando de outras instâncias acabam
participando naquela, ou porque não treinou, ou porque se lesionou e não pôde, sei lá, fazer o de 10 ou de 21, então pelo menos foi correr 5 e tal. Óbvio que também depende muito desse bom senso do corredor de não chegar ali e pegar medalhas que não são relacionadas à distância, à sua distância original. Mas para mim o principal ponto porque isso vai acontecer sempre. Então às vezes o cara pagou, ele quer participar, ele quer uma medalha, fim de papo, ele no final das contas tem direito. O ponto para mim pelo menos o que alegou, uma das alegações da organização foi o fato de que muitas pessoas entrando com número falso, muita gente que quer pegar medalha e na verdade não tem o direito, porque nem se inscreveu, e aí eles reforçaram, eu não sei como foi depois a partir dos 10, mas aí eles reforçaram essa fiscalização em relação ao número de peito, a quem de fato estava inscrito. No caso esse problema só aconteceu na prova de 5, realmente teve muita gente que ia correr outras distâncias e usou o número do peito de outras distâncias, mas isso foi fácil resolver, só você falar, é só mudar o fundo da cor do peito, né, tipo, 5 é preto, né, no 10 é branco, isso daí para um próximo ano você identificar, olha, você não tá inscrito para essa prova, então quando a pessoa vai, e aí é difícil você ver, né, se tá com 10, é tudo mesmo igual, mais ou menos igual, né? E é muito rápido para as pessoas que estão conferindo ali, a pessoa ali tá lá marcando, ela só bate e vê o número, nem dá para ver que tem a marcação da quilometragem. Eu acho que tem ali a falta de educação dos atletas, que isso não é legal. Primeiro assim, você não tá inscrito para distância, fala na hora que você vai retirar o número, para ele trocar, para ver, porque daí a organização já vai saber que teve ali uma alteração. Não pode? Então vai e não pega a medalha. E a outro ponto é se você sequer está inscrito, daí os pipocas mesmo. Aí eu acho isso uma mega falta de respeito, assim. Isso para mim é o principal ponto, porque a gente pode até discutir a ideia do pipoca ter o direito ou não de participar, usar a via que está reservada para ou seja, a via foi devidamente reservada para questões particulares, mas questões particulares que atendem ao público, que atendem à comunidade. Então não é bem assim, não, agora eu tenho direito de usar a rua. Não funciona desse jeito. Agora, nisso ainda cabe, particularmente acho que não, mas ainda cabe uma discussão. Agora o ponto é o pipoca e daí retirar a medalha, né? Não, aí é o fim da picada. Porque ele já tá usando a infra, tomando água, ainda vai, e também nesse lance lá do 5 teve problema da hidratação. E obviamente, gente, imagina quem tava ali para correr uma distância maior, vendo esses problemas na prova de 5, já receoso. Como que vai ser? Aí a grande tensão foi dos 21, que era a prova maior. Aí, de novo, eu tô citando aqui pessoas que eu assisti aí, os reviews do Sérgio Rocha, do Gustavo Maia e tal. O Gustavo Maia elogiou, falou, olha, obviamente é uma prova cheia, tem horas que dá uma afilada tudo, mas a prova é linda, zero BO, os currais funcionaram. Enfim, água em todo o percurso, não teve problema, medalha, não. Então, assim, você vê que a prova teve um problema pontual. Infelizmente, isso repercute, né? E vai acontecer, né? Infelizmente vai acontecer, ou felizmente, porque no caso eles gostam, eles querem sempre melhorar, mas eu acho que no geral a prova, Shima, você estava lá, você pode dizer, acho que a prova foi bem organizada. Posso falar por mim, que pra mim eu fui fazer os 21 e pra mim foi tudo perfeito, o trajeto, que nem você falou. Tinha muita gente, afunilava no começo, tive que correr um pouco em zigue-zague, mas a prova inteira tinha água, isotônicos na hora certa, assim. A minha experiência nos 21, eu não tenho que reclamar. O Sérgio Rocha correu as 4 distâncias, né? Daí ele tava falando do 42, que também, água, percurso todo, água gelada. E aí ele comentou do lance do Museu do Amanhã, que não passou lá, que a gente comentou no outro programa. Mas ele falou que foi muito legal, porque o evento que teve no Museu do Amanhã foi tipo uma balada. Então a galera que tava saindo da balada ficou torcendo pra eles. Então tava cheio de gente na rua, na madrugada, porque você passa muito cedo, ele tá meio que amanhecendo ainda, torcendo pros corredores. Você não foi, acho que o evento que teve lá não foi aquele da falha minha em não ter visto, mas não foi aquela fanfest da Copa do Mundo de Clubes? Porque eu vi que tinha ali uma galera se reunindo. Eu não sei. Até vale a pena olhar. Eu não sei como foi pro outro dia, mas é uma balada, Depois, quem quiser assistir o vídeo do
do Sérgio Rocha, ele mostra, ele filma, né, a prova e tal, e aí ele mostra essa galera torcendo e fala, o pessoal reclamou, mas eu achei ótimo, foi bom, não sei o que, enfim. E essa foi uma parte muito legal da prova. E todo ano é igual. Tinha muita gente torcendo. O tempo E falaram inteiro. que no 42 também. Falaram que no 42 a galera tava... Não posso falar, não tava lá, mas no 21 eu vi pessoas o trajeto inteiro. E ativação, e DJ, e banda, então... Muito calor, Shima? Eu senti um pouco calor É no úmido, final. né? É úmido, mas assim, se você se hidrata, tudo... Por isso que eu fiquei... Que teve o lance da falta de água no 5. Imagina se faz no 21. Então, mas eu acho que a prova, o 5 foi uma infelicidade ali, né? Sim. Não foi... mas é isso, é pedrada, né? A gente... Corredor não perdoa, né, João? Bom, próximo assunto aqui, gente. Semana passada, sorteio de Londres. E aí, vai, Shima? Não entrei. Não entrei também, não. Uhul! Um brinde a quem não entrou pra Londres. O mais legal é que no e-mail, não sei se você reparou, mas a parte que eles falam que você não entrou tá em caps. Gigante. Você não entrou. Not this time. Not this time, é isso. Mas é recorde, gente. 1,1 milhão de pessoas de todo mundo se inscreveram aí no sorteio. É surreal, assim, ver o tamanho que isso ganhou, né? Tem vindo uns convidados aqui no podcast, uma galera que corre das épocas antigas, que eles decidiam correr, eles iam lá, se inscreviam, não tinha sorteio, não tinha nada, era uma vida fácil, uma vida boa. Vamos lá, vamos conhecer esse ano. Vamos Podia ter aproveitado para fechar a mandala ali, né? Mas... exato. Mas, enfim, o sorteio saiu no dia 19, então é uma das principais aí provas maratonas do mundo, Londres, e um dos sorteios mais desejados aí, né? A gente vai ter que viver nessa, se a gente quer completar a mandala aqui. A gente tem que ver onde a nossa... Pelo menos não gastamos a sorte aí, ela vai vir de outro jeito, Vai vir de né? outro jeito. Uma hora essa aí vem também. Essa prova... Desculpa, Não, Cris. imagina. Eu ia falar que o número anterior, fui dar uma olhadinha, o número que era de 2024 era 840.300 pessoas aplicando, né, para poder fazer. E que também essa maratona de Londres, mas agora de 2025, é aquela que possui o recorde de concluintes dentre as provas, com 56.640 pessoas que passaram, que cruzaram a linha de chegada dos 42 quilômetros. Ela e Nova York sempre ficam... Agora a gente espera Nova York para ver quem se mantém vai aí. ganhar. Pois é. E o recorde anterior também, em 2024, em Nova York, com 55.646, ou seja, 1.000 pessoas... 994 pessoas a mais. É isso. Mas agora a gente espera Nova York esse ano para ver se ela vai ultrapassar o número de concluintes em Londres. Mas de 1 milhão, eu acho que a estatística aqui de você tá a favor de vocês, porque de 1.100.000 pessoas aproximadamente, 56 concluíram. Não, se a gente pegar o número anterior, de 840.000 que tentaram, no final 56.000 concluíram. Além do trabalho de correr os 42, tem o trabalho de entrar, né? Então, assim, mas um número Londres, muito disparo, acho né? que é um pouco diferente das demais, porque ela tem muito pouca vaga por sorteio, né? Sim. Tem, por exemplo, o índice é só para quem mora lá, aí tem o lance da caridade, né? E aí o sorteio, ele é acho que é o mais difícil de todos, né? Assim, hoje. Então, acaba que a chance é mínima. Realmente pequena. Aí, outro assunto aí que foi tema foi a mudança de qualificação do índice para Boston. Não sei se todos vocês viram, porém agora, galera que corre na descida não vai se beneficiar mais com esse tipo de coisa. Então, vou explicar aqui para quem não sabe. Boston é uma maratona que é conhecida por ser, digamos, uma das mais importantes e mais antigas aí dos percursos todos. E ela tem o lance de ter o índice para correr. Por que ela tem isso? Porque ela gosta de pessoas qualificadas para correr ali né, dentro da prova. E todo ano, as pessoas que querem muito ir para Boston, elas têm que fazer a distância da maratona em determinado tempo para sua idade. E tanto homem quanto mulher, tem a diferença de homem e mulher.
E aí, o fato de você fazer aquele tempo, suponhamos, na minha idade, o tempo é fazer uma maratona em 3 horas e 45. Porém, se eu fizer uma maratona em 3 horas e 45, isso não significa que eu estou dentro. Por quê? Porque quando tem muita gente se inscrevendo, eles ainda têm um ajuste nesse tempo. Então, pode ser que o tempo de 3h45 vire 3h40. E isso é normal, e eles vêm ajustando esses ranges aí de tempo, o último ajuste foi ano passado. Só que acontece, muita gente vai para a prova que são provas mais rápidas, porque você faz ela em descida. Então, por exemplo, tem 2 lugares lá nos Estados Unidos, tem Sacramento, tem uns que Albany, que é isso, a prova é um declive, e você vai lá e consegue fazer esse tempo que te qualifica para Boston. E tem prova que é só para isso. Só. Assim, a prova só existe para isso. Para qualificação. O que aconteceu? Com esse bando de gente, bando de corredor conseguindo ir se inscrevendo, o Boston Athletic resolveu que agora a prova tem regras para os desníveis da prova. Então, se uma prova com desnível de 457 a 914 metros, você vai ter um acréscimo de 5 minutos no seu tempo, e se o desnível for de 914 a 1828, você vai ter um acréscimo de 10 minutos, e daí tem provas com mais de 1800 e não serão aceitas mais. Então, na minha visão, vai ter cidade aí dos Estados Unidos que vai deixar de fazer. Vai deixar de fazer dinheiro, porque... É isso, mas eu acho que é uma importante mudança. Vamos avaliar isso, e só vai ser válido agora. Para esse ano ainda não, né? Agora em setembro eles fazem eles abrem, né, as inscrições. Aí você vai lá, você tem que comprovar que você correu uma maratona nesse tempo, e não é com a foto do relógio, tá, gente? Fica a dica. Aí, e, inclusive, tem provas que eles não aceitam porque não é oferida, enfim, tem as regras aí. E aí, em setembro abre, e aí, a partir do próximo ano, é que você não vai conseguir mais usar essas provas. E aí, João? Eu acho ótimo, né? Porque, no final das contas, é uma maneira de burlar as regras, né? Tem uma galera que corre mesmo, corre bem, e é isso. Consegue o índice lá em Valência, ou em Chicago e tal, e que tem raiva dessa galera que corre na descida. Porque tem aqui no Brasil tem, né? Tem Porto Alegre, que normalmente é uma das provas mais procuradas, né? Para o índice. Eu acho assim, primeiro que o ponto de que a pessoa tá querendo, de uma maneira legal, entre aspas, né, burlar ali a regra, ou seja, encontrar uma brecha no negócio, agora mostra que o pessoal de Boston tá atento a isso e torna as coisas mais justas. Esse corte que você estava mencionando, explicando anteriormente, o ano passado ele foi o maior corte da história, né, se não me engano, foi de quase 7 minutos, ou ao redor ali de 7 minutos, então você, sei lá, tinha que fazer em 3 horas e meia, se fez em 3 horas e meia, mas só de fato conseguiu participar da prova quem fez em 3 horas e 23, né? Vamos dizer assim. Então, eles já ajustaram o corte para esse ano com 5 minutos a mais para a maioria das idades, se não me engano, para todas as idades. Para todas. E agora, a partir do próximo ano, na próxima rodada, vamos chamar assim, você tirar fechar essa brecha na regra, ou pelo menos dificultar a situação, tentar equalizar um pouco. Acredito que tenham sido feitos estudos, como eles mencionaram, né? Para esse acréscimo, isso faz toda a diferença, torna as coisas realmente mais justas. Ia pegar aqui um pouquinho também das regras, né? Porque foi uma das coisas que você citou, Cris, mas as regras principais: ter a distância oficial da maratona, a prova que você... E tem, além disso, tem que ter no mínimo 3 participantes oficiais. Então ainda tem isso na regra. Então você participa e ainda tem que ter mais, pelo menos 3 maratonas. Não, tem que ter pelo menos mais 3 pessoas correndo com você naquela prova que vale. Mas aí tem uma outra regra. Como imagina assim? Você não pode ser sozinho. Você não vai fazer a prova sozinho. Você precisa ter mais outras pessoas, no mínimo de outras pessoas, participando daquela prova. Então você não pode fazer a prova sozinho.
Entendeu? Não. Tem Não. que ser pelo menos 4 pessoas. É você então e eu não mais po- 3. Mas eu não posso ir pra mas qualquer Valência prova tem sozinho. mais de... Porque aí a segunda regra importante é Ah. que ela precisa ser certificada. E provas certificadas Cada não tem são para muita 4 gente. pessoas. Ah, tá. Entendeu? Ah, É, entendi. mas é uma não regra. é a maratona de Pirapora do Exato. não Vou sei criar das a minha quantas. maratona. Exato. Vai Não ter pode um vou criar. participante. Para você criar sua maratona para qualificação, você precisa ter 4 pessoas. Ah, E a tá distância? entendi. Regra número 1. Tá. Regra número 2, ela precisa ser certificada. E aí você não certifica Sim. provas de 4 Agora pessoas. eu entendi. E aí quem certifica, além da World Athletics, são as confederações e federações nacionais. E além disso, é aquilo que você falou, não vale qualquer prova, então não vale provas indoor, virtuais, time trials, esteira, e a partir de 2027 que tenha um desnível largada, chegada de 1.828,600. Eu acho metros. super válido isso aí. E olha que eu tô dando um tiro no meu pé por causa que vai dificultar pra mim eu conseguir. Não, mas dentro dos seus objetivos ali, você tá ok. Buenos eu tô- Aires é uma prova que... Eu tô perto, é que tem gente que vai nessas provas justamente pra tentar Não, falam que conseguir tem... Eu esqueci o nome da cidade. Eu vou tentar lembrar aqui dos nos Estados Unidos. Que todo mundo só vai pra isso mesmo, assim, Então. só. O que eu acho que tem que dar uma analisada ou dar uma pesquisada, você, João, que é o cara dos números aí, pode concordar comigo, é saber se, tipo, 5 minutos é o que vale entre 914 e 1800. Se 10 minutos é justo para mais de 1800. Porque aí, assim, às vezes pode ser muito pouco, às Mas vezes eu pode acho ser que, muito. é assim, ó, entendendo a seriedade que a Boston Athletic tem, a gente sabe, né, como eles são rigorosos e organizados, para eles terem chegado nessa conta é Teve porque muito análise deve dada. ter tido muita amostragem, entendeu? Então tá E certo. aí eu acredito que essa decisão não foi, vamos então fazer isso. Não, deve ter sido até um problema para eles resolverem. Olha, dentro do que tá chegando, a gente tá vendo que... Porque como que eles fizeram essa conta de quanto melhor o teu pace, Mas o que quanto acontece? decline? Eles devem ter visto assim, eles têm lá, sei lá, Boston tem um limite de inscrições, eu esqueci se é 30 mil, 20 mil, eu não lembro agora. Tem um limite, eu vou E aí, ver. por exemplo, aí eles vão lá, você vai lá, se inscreve, e aí eles começam a ver que mais da metade fez a prova, No seu entendeu? Aí ele falou, entendi. putz, aí eu tô deixando, aí não tá justo, sei lá, Porque já é difícil você qualificar para essa prova. Então, já. estão deixando mais difícil, o que eu concordo também, porque depois o índice acaba sendo mais correto, mais justo. Sim. Eu acho que nesse caso, ainda que não seja tão preciso, mas acreditamos aí nos estudos que embasaram essa decisão, com certeza é uma maneira de tornar essa participação mais justa, mais criteriosa e faz todo sentido lá, né? Bom, agora o próximo assunto é a Oakley Meta Glasses. Eu falei que isso ia virar uma tendência, eu falei isso pro Igor quando tinha saído da Ray-Ban, que ia sair uma versão dessa para esporte, e a Oakley chegou com esse óculos e é o futuro, a galera tá se filmando cada vez mais e... Exato, ver. a Oakley é uma marca de óculos e a Meta é a dona do Facebook, Instagram. Eu só tô explicando, WhatsApp. pra gente não ter... Contexto. Não ter, só contextualizando aqui, né? E eles estão com um modelo inédito de óculos inteligente voltado para o público esportivo. E o foco são ciclistas, corredores e atletas de alta performance, que no modelo desse óculos tem uma câmera integrada posicionada no centro. Não, esse é o segundo que você falou, É o né? segundo, Mas enfim, aqui na verdade eles têm a câmera acoplada no óculos, né? E tem uma expertise esportiva. Eu fiquei curiosa para entender como é que funciona. Então, Porque- o João que viu mais a respeito dos modelos, eu acho que ele vai saber explicar melhor. Mas eu tenho um óculos da Meta, o Ray-Ban de Porque ele passeio. registra vídeos e fotos, certo? Então, mas ele é bem aquilo lá, só o vídeo vertical, foto vertical. Então, eu acho que para fazer um óculos mais focado para esporte, eu quero ver se vai ter alguma coisa de diferente, algum tipo de gravação Será que de especial. repente você... Porque assim, é um óculos que vai te ajudar só a registrar o seu treino ou ele vai
trazer dados do seu treino? Aí seria Aí mais seria legal, né? ainda. Isso seria legal, né? Imagina se você... Pode ver ali ou o às teu vezes pace. da mesma forma que o seu Garmin está conectado num Training Peaks, você vai conectar aquilo ali, ele vai te falando já por onde você pode ir, você faz uma... Pô, legal isso, hein? Muito É o legal, né? futuro Eu não mesmo. sei, né? A gente já foi viajando aqui na maionese, né? Mas é exatamente mapa, né? isso. Tem que favorecer além das partes de você Além do filmar. que já existe. Exato. O que eu tava vendo, eles estão lançando agora esse modelo baseado no HSTN da Oakley, né? Tem aquela carcaça dele. Custa $399. Tem uma versão 499 com detalhes dourados, estima que você gosta. Então, essa custa um pouquinho mais, $100 a mais, com detalhes dourados. E ela faz, além da captação de vídeo e de fotos, esse tipo de coisa, ele também ele verifica a velocidade do vento, então ele traz alguns desses dados relacionados à performance esportiva. Mas ele traz a câmera lateral, ela não fica no centro. E aí esse outro modelo baseado no Sphera, ou Sphera, ou sei lá, não sei. Ele já é um modelo mais voltado de fato pro esporte, com a câmera centralizada, e que também vai trazer alguns outros dados. Esse modelo vai sair também provavelmente até o final de 2025 com a câmera centralizada, e aí o foco é também para aprofundar essa procura por ciclistas e outros esportistas. Acho que essa é a ideia. Legal, e já foi lançado dia 20, né, esse primeiro modelo. Eu acho que vai super virar. Porque todo mundo já corre de óculos, assim, a grande maioria. E os ciclistas, principalmente, que você precisa. Precisa para proteger, né? E aí, para finalizar, tem um vereador lá de Porto Alegre com projeto de lei para exigir atestado médico para provas de corrida. Eu sei que na Argentina é obrigado, assim, tanto Mendoza quanto Buenos Aires, já fui em ambas. Você tem que enviar antes, inclusive, porque tem atestado que eles não aceitam e você tem que providenciar. Mas lá a lei é outra, funciona de outra forma. E aí, aproveitando esse assunto, João, já atualiza os dados aí de outro programa. A gente estava falando justamente do atleta que morreu na maratona de Porto Alegre. E o João ponderou, né, que, na verdade, o risco de se morrer praticando o esporte é muito pequeno, né? E então aí ele quer atualizar esse número. Fiquei devendo essas informações, só queria fazer uma outra observação sobre a necessidade de atestado para a prática de atividades físicas. O atestado, você pode ir ali, infelizmente, você pode ir ali na Praça da Sé, eles comercializam R$5, R$10 com o tempo que você preferir e tal, para poder... Então, assim, triste nesse aspecto. A questão é essa, o atestado médico, ele serve para pouco. O que a gente precisa, e aí eu vou trazer os dados aqui, mas o ideal é uma bateria de exames que o cardiologista ou médico do esporte podem prescrever e submeter os praticantes de atividade física ou aquelas pessoas que estão iniciando a prática desportiva para rastrear possíveis patologias que poderiam, ou, número 1, não vou dizer impedir a prática da atividade, mas fazê-la de maneira controlada. E, número 2, contribuir para que a gente tenha, para que os profissionais de educação física tenham dados individuais para a prescrição da atividade. Então, essa bateria de testes que as pessoas deveriam ser submetidas é o que de fato faz diferença. Inclusive, o médico, ao fazer o atestado, ao emitir o atestado, ele deveria estar baseado nesses exames, nesses outros testes. Porque ele está se responsabilizando. Exato, né? Eu acho que isso é bem delicado. Eu entendo que tem todo esse mercado negro aí, mas o meu médico que dá meu atestado é meu médico mesmo, assim, não... Que é o certo, é o certo. Não é um dentista que... Então, eu estou falando isso... Não, mas é verdade. O meu dentista corre, posso pedir pra ele. Não, é porque eu acho que existe a responsabilidade aí. Se dá um BO, eles vão lá no atestado e vão ver de onde veio a assinatura, né? Do tipo... Eu não sei legalmente o quanto isso responsabiliza aquele médico, porque isso não é um atestado de que nada vai acontecer. Exato. Ele nos ajuda a entender se precisa, número 1, se tem alguma patologia que é restritiva
a prática de atividade. E veja, não estou dizendo que ela impede a prática, não. É que a atividade precisa ser feita de uma maneira controlada, mais bem orientada. E número 2, ajuda os profissionais de educação física, que de fato são aqueles que prescrevem atividade física, a fazerem essa prescrição de maneira individual. E aí eu queria trazer os dados. Eu peguei uma pesquisa aqui do Canadá que observou de janeiro de 2006 a dezembro de 2019, ou seja, a gente tem aqui quase 14 anos, né, de observação, e praticantes de atividades físicas no geral. Óbvio que lá no Canadá eles têm eu posso trazer outros dados, mas peguei esse aqui porque eu achei ele bem recente, uma pesquisa Richard e colaboradores de 2024, que mostra então a prevalência de morte súbita em praticantes de atividades físicas no Canadá. Então eles observaram 297 mortes nesse período em todos os praticantes, ou seja, em 14 anos, todas as pessoas que fazem atividade física no Canadá, 297 pessoas morreram, que é uma prevalência ridícula. Isso dá 0,26 casos por 100 mil praticantes por ano. Então, assim, ainda que o número, este aqui, seja maior do que aquele anterior, ele é um número quase irrelevante, vamos chamar assim. Não para a pessoa que aconteceu, mas... e aqui tem outros dados que eles destrincham e que eles... a ideia da ciência é exatamente a gente conseguir evoluir. Então, nesse sentido, eles pegaram lá os principais esportes que causaram morte. Né? Não é que os esportes causaram, mas onde as mortes ocorreram. Mais mortes no ciclismo, hóquei no gelo, coisas bem canadenses. E outro que é super canadense e de outros países do hemisfério norte, caçada. Então, assim, caçada esportiva. Mas aí é um erro, né? De pontaria. 95% dos casos de morte foram de origem de problemas cardiovasculares. Dessas, 65%, e aqui tem outras coisas, né? Então esse vereador, atestado médico não pode ser uma reserva de mercado para os médicos, mas veja como 65% dos lugares onde essas pessoas faleceram não tinha desfibriladores semiautomáticos ou automáticos. Então, assim, se a gente conseguir melhorar a estrutura nas quais as atividades físicas são realizadas, isso já pode ajudar muito a não deixar as pessoas virem a óbito. E aí, por outro lado, dessas 60% passaram por alguma manobra de ressuscitação cardiopulmonar ali. E, óbvio, no caso de doenças cardiovasculares, os principais acometidos são os homens, com 92% dessas pessoas que morreram eram homens que morreram a partir dos 35 anos e uma maior incidência foi ao redor dos 45. Foi o pico de morte súbita. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Atividade física é uma coisa segura. A probabilidade de você morrer ao não praticar atividades físicas é absurdamente maior. Mas ao praticar, vale a pena fazer todo esse rastreio, essa bateria de exames antes, para você minimizar isso ainda mais. Sim, sem dúvida. É isso, gente. Tudo certo aí? Mais algum assunto? Trouxe minha medalhinha aqui para vocês darem uma olhada. Medalha muito da meia. Aqui, muito bonito. Mostra pro seu treinador aí. Vi lá embaixo, é um espetáculo. Muito bonita. As medalhas estavam bonitas, né? Ela tem um peso. Tem. Aqui, não é um pandeiro, né? É uma medalha. Então, quando eu vi pela primeira vez online, eu falei, não gostei. Aí quando você sente ela, tem a emoção da prova, você, é bonita. É bonita. É isso, gente. Falou? Tudo certo? Tudo mais tranquilo. alguma coisa? Mais algum assunto? Falamos de tudo. Falamos de tudo. Vou esperar o próximo. Então tá. Até a próxima semana, então, gente. Beijo.